Depois de aprender a respeito das 10 vantagens da pregação, a gente vai começar a ver as 10 grandes falhas dos pregadores expositivos. Preste atenção. Eu quero começar apontando a primeira grande falha do pregador expositivo. Esse erro tem a ver com não estar aberto a críticas quanto ao seu estilo de pregação. Isso ajuda a gente a caminhar com os próximos apontamentos sem grandes resistências, tá certo? Segunda grande falha, concluir que a exposição sistemática de livros da Bíblia é o único jeito de se pregar expositivamente. Conquanto a exposição verso a verso pode ser e é um incrível método de exposição bíblica, conhecido como lectio continua, ela não é a única maneira de expor um texto e nem sempre utilizar esse método é sinônimo de exposição das Escrituras. Terceira falha, oferecer excesso de informação na pregação. Às vezes um texto é tão minuciosamente dissecado e de maneira tão elaborada que os ensinos do texto são perdidos em uma massa de observações. Isso pode acontecer com muita facilidade quando a exposição sistemática é exagerada. Às vezes, a parte mais difícil de preparar sermões expositivos é decidir o que deixar de fora. Pregar se assemelha ao trabalho de um escultor que, antes de finalizar a sua obra, a lapida para parar arestas e pontas desnecessárias. A boa pregação expositiva tem um foco, um tema dominante, uma grande ideia. Todo o conteúdo do sermão deve servir a esse ponto principal. Para facilitar isso, pergunte-se sempre: o ouvinte da mensagem vai conseguir definir o tema dominante da pregação de domingo, na segunda-feira de manhã? É um bom teste. Quarta falha: confundir profundidade com complexidade. Uma exposição sistemática demasiadamente minuciosa, com detalhes de termos gregos, contexto histórico, nuances gramaticais a partir da crítica textual, produzem um sermão em que as pessoas podem concluir: nossa, não vale a pena ler a Bíblia por mim mesmo. É preciso saber tanta coisa, não é mesmo? A tarefa do pregador não é apenas expor as Escrituras, mas capacitar os ouvintes a lerem a palavra por si mesmos, sem desencorajá-los com a apresentação de conhecimentos exegéticos detalhados. Quinta grande falha dos pregadores expositivos: demorar demais na exposição de um livro da Bíblia. Alguns pregadores se orgulham do tempo excessivo dedicado à exposição de um livro da palavra. Isso era comum, por exemplo, com os puritanos. Um deles passou 24 anos em um só livro e pregou 424 sermões no livro de Jó. Mas precisamos entender o contexto deles e nos lembrar que estamos muito distantes de homens como Richard Baxter, Martin Lloyd Jones, entre tantos outros. Vamos para a sexta grande falha: demonstrar falta de sensibilidade com os ouvintes. Não podemos ser determinados pelas demandas deles, mas não devemos ignorá-las. Às vezes o expositor bíblico precisa ter a sensibilidade e liberdade de interromper qualquer série de exposições para falar diretamente uma situação específica da congregação, do cenário nacional ou até internacional. Sétima grande falha do pregador expositivo: subestimar ou negar a importância da aplicação. Algumas mensagens visam apenas o intelecto, mas falham em buscar a transformação dos afetos do coração por meio de boas aplicações. O objetivo da exposição não é informação, mas a transformação pessoal. Alguns expositores defendem que o dever deles é simplesmente explicar o que o texto diz e o Espírito Santo é responsável por aplicar a mensagem ao coração. Claro, é verdade que o Espírito de Deus é o único que pode tornar a palavra mais penetrante do que espada de 2 gumes. Por isso, a gente precisa ter a sensibilidade de que isso não anula a tarefa do pregador de mostrar como o texto tem implicações para a vida dos ouvintes. Oitava falha do pregador expositivo: criar uma cama de Procusto homilética. Procusto é um personagem da mitologia grega. Procusto era um gigante que trabalhava em uma estalagem na qual oferecia hospedagem para os viajantes. No entanto, sob os tetos simpáticos que convidavam ao descanso e ao conforto, se escondia um segredo terrível. Procusto tinha uma cama de ferro, na qual convidava seus hóspedes a se deitarem. À noite, enquanto dormiam, ele aproveitava para amordaçar e amarrar as suas vítimas. Se a pessoa fosse mais alta e seus pés, mãos ou cabeça não
coubessem exatamente nas dimensões da cama, o que ele fazia? Pro custo, os cortava. Mas se a pessoa fosse menor, ele quebrava seus ossos para ajustar as medidas da sua cama. Tem pregadores que fazem isso com um sermão. Forçam o texto para que ele se encaixe em uma cama de ferro homilética. O formato do sermão é sempre o mesmo em qualquer passagem bíblica. Eles acabam desconsiderando que na Bíblia há textos propositivos, narrativos, poéticos, sapienciais, ou seja, diferentes gêneros literários. E cada gênero literário, que também foi inspirado por Deus, tem estilos que podem determinar formas diferentes do sermão. Às vezes, a exposição verso a verso encapsula num único formato passagens bíblicas que podem oferecer outras estruturas homiléticas, inclusive. Nona grande falha: achar-se superior. Eu concordo que a pregação expositiva é a forma de honrar as verdades que Deus inspirou em sua palavra. Eu creio nisso. No entanto, Deus pode usar pregações não expositivas, como a entendemos? Eu creio que sim, com certeza. Spurgeon, por exemplo, não foi um pregador expositivo a partir das definições atuais de pregação expositiva, verso a verso, desenvolvido em longas passagens. O estilo dele era mais textual, geralmente focado em 1 ou 2 versículos. E Deus usou poderosamente. Precisamos ser expositores bíblicos e encorajar outros a serem também, mas não desconsiderar o que Deus pode fazer a partir de pregadores que não fazem uso de pregação da palavra de Deus em livros da Bíblia, verso a verso. 10ª e última grande falha do pregador expositivo, para mim, talvez a maior: explicar o texto sem pregar a Cristo. Muitas vezes os expositores perdem a floresta da Bíblia pelas árvores. É possível o pregador expor um livro da Bíblia, verso a verso, sem nunca mencionar Jesus, e achar que esse sermão é expositivo. O que há de errado com essa exposição? Ela perdeu a floresta, o contexto maior de toda a Bíblia. Todo expositor deve tentar identificar onde a passagem selecionada está localizada no contexto maior da redenção de Deus. O pregador deve trabalhar duro para encontrar as conexões redentivas no texto bíblico de modo a expor o Evangelho. Afinal, o Evangelho é o coração de toda a pregação expositiva. Se você quiser refletir um pouco mais sobre isso, acompanhe a nossa próxima conversa. Deus abençoe.